Gente. Vamos falar agora de ciência, dos números das redes sociais. Vamos trazer o Pedro Barciela. Troquei aqui os R's, Pedro, mas você entendeu que está na sua hora. Obrigada. Bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Prazer mais uma vez falar com vocês. Vamos falar de bananinha, vamos falar de pendrive, vamos falar como é que isso repercutiu nas redes sociais. O que você traz para a gente? Vivian, eu trouxe um gráfico e um gráfico que são bem interessantes para a gente observar o que aconteceu, pensando um pouco da perspectiva do bolsonarismo também, né? Como eles conduziram esse evento ao longo aí das últimas quase 72 horas, desde o momento que ele é flagrado por uma câmera lá no Catar, até ele ter aquele posicionamento fazendo referência ao pendrive como a justificativa para ele ter ido para lá. Num primeiro momento, o que eu fiz foi observar quais eram as interações com as redes oficiais de Eduardo Bolsonaro no Facebook e no Twitter, porque havia de fato um buzz ali, uma interação dos próprios bolsonaristas cobrando Eduardo Bolsonaro sobre o que de fato ele foi fazer lá, né? Quando a gente olhava naquele primeiro momento, então, a gente tinha ali um muito maior volume de menções negativas nas redes oficiais de Eduardo Bolsonaro, de pessoas que iam lá ou criticar ele, falando da cara de pau por ele ter ido até o Catar assistir um jogo da Copa, ou então pelo próprio bolsonarismo, pessoas que se diziam frustradas ou se sentiam enganadas pelo posicionamento do deputado federal filho do presidente, que enquanto tem os seus apoiadores nas ruas, nos quartéis, ele foi para o país assistir a Copa do Mundo. Então, naquele primeiro momento, ali no dia 28, 79% dos usuários criticavam o próprio Eduardo Bolsonaro nas suas redes oficiais, enquanto apenas 19% dos usuários defendiam. É interessante a gente observar essa defesa, Vivian, Edu, porque ela é uma defesa muito interessante do ponto de vista argumentativo mesmo. É algo quase como dogmático, onde as pessoas, os bolsonaristas mais ferrenhos, eles pediam calma para a base e afirmavam que em algum momento o Eduardo Bolsonaro viria explicar o que ele estava fazendo lá. Alguns até tentavam dar uma justificativa que depois as próprias justificativas são desmentidas pelo Eduardo Bolsonaro quando ele vem com essa questão do pendrive. E aí a gente vai ver que aí no dia 29, a partir do momento que ele vem com essa narrativa, o cenário muda. A gente vai ter ali um volume muito maior de pessoas, então, apoiando e validando a argumentação de Eduardo Bolsonaro, enquanto proporcionalmente, o volume de ataques ao Eduardo Bolsonaro nas suas redes sociais, ele cai. E aqui, os argumentos, eles vão partir de uma lógica que encara essa narrativa, por mais que para nós, pessoas que, enfim, né, não estão contaminadas de alguma forma com essa visão bolsonarista, são argumentações estapafúrdias, o que ele tentou falar, o que ele tentou fazer, mas, de fato, o bolsonarismo abraça esse posicionamento. Se havia antes um grande volume de usuários pedindo para ele se explicar, dizendo que estava decepcionado, depois a gente vai ter também um grande volume de usuários bolsonaristas pedindo desculpas para Eduardo Bolsonaro porque não haviam enxergado a genialidade na movimentação de Eduardo Bolsonaro. Alguns usuários bolsonaristas vão começar a argumentar que ele fez isso para tentar pautar a Globo e a grande imprensa, uma vez que a imprensa estaria ignorando as manifestações bolsonaristas nas frentes dos quartéis. Então, é muito importante esse episódio, para além de tudo que eu venho do De Luca falar, além de tudo que a gente fica inconformado com o quão ele acredita que as pessoas engolem qualquer argumento que venha dele, é importante a gente observar a força que o bolsonarismo ainda tem. Por mais que ele tenha derretido da eleição até aqui, né, um derretimento temporário, a gente não pode cravar o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, mas até aqui ele de fato derreteu. Figuras importantes do bolsonarismo saíram de cena nesses últimos 30 dias, mas é importante a gente observar como ainda há uma base, ainda há um núcleo duro do bolsonarismo extremamente coeso, que durante essas 24 horas entre a gravação e entre a argumentação do pendrive, ficaram ali apostos esperando qualquer que fosse a linha argumentativa oferecida por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. É interessante também ressaltar que do dia 28 para o dia 29, o volume de menções aumenta a esse episódio. Então não é que as pessoas pararam de falar e o bolsonarismo passou a falar sobre, então ele conseguiu ocupar um espaço. O debate aumenta e ainda assim o bolsonarismo consegue recuperar essa influência, esse posicionamento nas redes oficiais de Eduardo Bolsonaro. Não, e é muito importante a gente entender, e a gente vem falando isso há muito tempo, esse comportamento de seita. No comportamento de seita, tudo que o cara precisa é de uma boia. Ele quer uma boia, porque imagina que eles penduraram todas as crenças, toda a vida, todas as horas do dia deles, todos os ovos numa cesta só. Tá tudo pendurado. Ele não pode romper essa linha, porque se romper essa linha, desmonta tudo. Então ele vai fazer de tudo para continuar, para seguir, né, pendurado nessa linha. Então, agora ele precisa de uma desculpa. Ele precisa de uma... Tem aquela piada que o pessoal falava, que era o seguinte: uma pessoa que pega traindo a outra, né, o marido ou a mulher, um traindo o outro, se tiver até de meia, consegue se explicar. Agora, sem meia é difícil, tem de uma meia para explicar. Não é isso que você está pensando. Tem a meia aqui, né? Então, nesse caso, é o seguinte, ele deu uma boia. Aí a gente está avaliando que a boia é péssima. É a pior do planeta, essa boia. Essa boia não tem o menor... É uma maluquice. É caricata. É a prova da estupidez, da imbecilidade. Mas é uma boia. É uma desculpa. E aí, nessa desculpa, a galera vai toda... Ah, que bom que chegou. Graças a Deus, é uma sensação de alívio quando chega a boia. E aí tu não quer nem saber, tu quer o alívio da boia, tu quer o alívio da desculpa. Aí tu pula com tudo na desculpa. E vai ser assim pra tudo. Alguém tá lembrando aqui? Os imóveis, mesma coisa. Aí o cara dá uma desculpa, aí não bate a desculpa. Porque ele diz que não foi em dinheiro, que é uso mesmo. Aí você vê que é dinheiro, aí dá outra desculpa. Né? Então é isso, vai pulando de desculpa em desculpa, mas o que importa é ter uma boia. A boia de salvação pro cara que só depende daquilo. É seita, é comportamento de seita. E a forma como essa boia foi atirada, né, Edu? Porque se a gente for reparar, o primeiro vídeo pelo meu monitoramento,
ele vai aparecer ali com relação ao pendrive, ele vai aparecer por volta das 12h30 de ontem, né? Ele é um vídeo que ele foi gravado e ele foi publicado em outros atores que não o próprio Eduardo Bolsonaro. Então ele é feito, aquela gravação amadora, de uma maneira para dar a entender de que aquilo era um vídeo do Eduardo Bolsonaro explicando internamente o que ele estava fazendo. Então eles fazem de tudo para essa boia não soar uma defensiva do Eduardo Bolsonaro, né? Vão ser outros usuários, por exemplo, que vão primeiro compartilhar esse vídeo explicativo do Eduardo Bolsonaro, que não o próprio Eduardo Bolsonaro. Então, essa boia é uma boia ridícula, a gente pode questionar a qualidade do argumento, mas ela é uma boia que vem ainda planejada de dentro do bolsonarismo, repetindo o movimento, repetindo uma estratégia que a gente observou aí ao longo dos últimos quase 5 anos. Né? Pedro, vamos ver o que dizem os grafos? Perfeito, Vivian, porque o grafo ele vai ajudar a observar o que a gente vem falando ao longo dos últimos 30 dias. Né? Para quem está vendo pela primeira vez, esse grafo ele foi formado a partir das menções a termos ligados a esse episódio do Eduardo Bolsonaro no Catar e ao pendrive lá no Twitter. Então, cada usuário que citou é representado por um ponto. Aqui a gente tem dezenas de milhares de pontos, e esses pontos se conectam por meio de interações. Uma menção, um retweet. Quanto mais menções, quanto mais interações, eles se aproximam, e a gente consegue entender quais são os agrupamentos formados a partir de determinado tema, e nós aplicamos uma cor para facilitar a visualização de quais são os agrupamentos. Aqui a gente tem 2 agrupamentos muito bem definidos, o bolsonarismo na cor verde e o antibolsonarismo na cor vermelha. O bolsonarismo, a partir da argumentação do pendrive, ele vai voltar até a maioria, ele vai conseguir 57% dos usuários e 61% das conexões. Então, voltando a emular aquele movimento que o bolsonarismo sempre fez de parecer maior do que é, enquanto o antibolsonarismo aqui vai ter 38% dos usuários e 33% das conexões. É interessante a gente observar que o bolsonarismo, como a gente falou, ele passa por um derretimento que é até aqui temporário, a gente não tem como garantir que isso vá perdurar ao longo dos próximos meses, mas a gente vê a ausência de atores que até então eram centrais no bolsonarismo. Né? Então a gente vai ver o Terra Brasil Notícias, que é um perfil, uma página, né, um portal de notícias falsas, que inclusive esteve ligado a algumas denúncias que o André Janones fez nas redes sociais recentemente, o próprio Eduardo Bolsonaro se defendendo, uma outra usuária, Elisa Bron, falando também sobre isso, mas a gente vai ver a ausência de outros perfis como Biaquices, Carla Zambelli, Nicolas, o próprio Jair Bolsonaro, alguns outros portais de notícias falsas, que desde a derrota eleitoral do Jair Bolsonaro, eles arrefeceram, eles foram retirados das redes sociais, ou eles escolheram dar um passo atrás para não se envolver diretamente com esse movimento antidemocrático, golpista, que dominou a pauta bolsonarista nas últimas semanas. Então a gente vai ter novos usuários que vão ocupar esse vácuo deixado por essas outras figuras. Vale a gente questionar se isso, de novo, vai perdurar pelos próximos meses, mas fato é de que há sim um derretimento, há um arrefecimento, nesse momento, pensando na fotografia de momento, do bolsonarismo nas redes sociais, que ainda assim, observando esse evento do pendrive do Eduardo Bolsonaro, tem uma capacidade de coesão e de formular e disseminar narrativas dentro da sua base, que é muito importante, é muito interessante de se observar. Tá bem, então, Pedro, mais alguma coisa para a gente fechando a fatura por aqui hoje? Não, sem mais pendrives. Sem mais pendrives, por enquanto, né? Ainda são 10h09 da manhã, Bananinha ainda tem um longo dia pela frente, pode aprontar mais para a gente conversar por aqui. Obrigada, então, Pedro. Bom dia para você. Eu que agradeço, Vivian, até sexta-feira.